Boa tarde às pessoas que estão aqui na assistência e também aos convidados. Primeiro, agradecer à Associação, ao Dr. Nuno Jacinto, que é o seu presidente, e aos outros colegas, Mário Santos, enfim, que tiveram a iniciativa de organizar um ciclo de debates com profissionais de diferentes áreas para que pudessem cruzar olhares sobre as humanidades na medicina e, portanto, que organizaram este ciclo que tem exatamente este nome, Para Além da Medicina, ao Encontro das Humanidades. Deste ciclo já foram realizadas 2 sessões. Na primeira debateu-se e explorou-se as confluências entre a poesia e a saúde, e no segundo foi sobre o conhecimento que está antes do conhecimento ao que está para vir. E esta terceira sessão, digamos, o intuito é mais que ela se foque na dificuldade crítica no sentido de ser crítica à dificuldade, na interação entre as ciências, a biologia, no fundo, e o social, tendo como paradigma dessa dificuldade a identidade de género. A discussão à volta da identidade de género é complexa, penso que estamos todos de acordo, porque cruza imensas áreas, a biologia, a sociologia, a antropologia, a filosofia, e levanta questões de natureza conceptual, filosófica, política e outras que são bastante bem mais práticas, mas também não são as menos, às vezes, conflituosas. Em termos de esta sessão se realizar aqui na Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, porquê? Porque é que se realiza esta sessão? Eu acho que a minha interpretação é que somos todos cidadãos, e neste caso somos agentes, nessa situação, agentes e atores políticos, e temos o dever de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, mais diversa e, ao mesmo tempo, mais igualitária e inclusiva, à luz, no fundo, daquilo que todos penso que subscrevemos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas também se realiza aqui porque somos médicos e lidamos com pessoas que nos consultam a pedir ajuda e aconselhamento. E esta sessão, portanto, digamos, o objetivo, a finalidade, a razão é esta. No fundo, portanto, o objetivo será informar sobre a problemática em torno da identidade de género, trazendo alguma luz a um ambiente, diria, um ambiente conflituoso, mas também, neste caso, num ambiente que é amigável e descomprometido. Portanto, vamos abordar a entrada em vigor da Lei da Autodeterminação de Género em Portugal em 2018, os seus alicerces, o contexto onde nasce, o seu impacto social, nomeadamente na educação, e teremos a oportunidade de abordar a transição de género também em crianças e adolescentes e consequentes problemas de maturidade e saúde mental e ainda outras situações em que a identidade de género assume relevo, quer na nossa vida prática, quer nos mídia e na cultura popular. Portanto, para além dos presentes nesta Assembleia, temos os 2 convidados, a quem agradeço imenso a terem-se disponibilidade para participar, o professor Miguel Valde Almeida, que é catedrático no ICST, da área de Antropologia, investigador de Centros em Rede de Investigação em Antropologia, ou CRIA, que é ex-deputado à Assembleia da República e que é uma pessoa bastante comprometida politicamente nesta área. E da professora também Teresa Henriques, que é de outra área, portanto, na área da Antropologia, agora temos a área da Filosofia, mas que também cruza com outras áreas, que é a área da Educação, e neste particular da Educação Artística, porque tem uma especialização em Teatro e Educação, tem um doutoramento em Ciências da Educação, na especialidade em Educação, Sociedade e Desenvolvimento, pela Universidade do Algarve. É a pessoa que se desloca de mais longe e, portanto, agradeço duplamente ter vindo do Algarve propositadamente para esta sessão. Portanto, o Miguel será quem vai iniciar, tratar Miguel e Teresa, e eu sou Isabel, que irá dar uma perspectiva de como é que as ciências sociais têm acompanhado os movimentos sociais em torno da identidade de género, procurando clarificar conceitos de identidade, género e sexualidade. E a Teresa falará na ótica de pedagoga
partindo da sua, digamos, experiência prática como professora e muito envolvida, enfim, na parte pedagógica. A sessão tem um formato, enfim, clássico, cada convidado terá 20 minutos de exposição e depois teremos um período de discussão, podendo ir até às 2 horas, não é isso? É. Portanto, enfim, se for menos minuto ou menos minuto, não há aqui grande, não estamos numa coisa de exame. E, portanto, pedi então ao Miguel que... não é preciso pegar no microfone, é preciso pegar? Então, que tivesse a amabilidade de dar início a esta sessão. Ok, então, boa tarde. E muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder ter uma conversa ao fim da tarde. Ainda por cima moro perto, portanto não é problema. Para mim não foi problema. Foi só atravessar ali o campo pequeno. Eu começaria por dizer que há sempre um equívoco quando se tenta falar em termos de biológica e social, ou em termos de ciências naturais e ciências sociais, ou em termos de natureza e cultura. Há um equívoco com que nós funcionamos todos e todas, há muitos anos, há muitas décadas, ou mesmo alguns séculos, e que é esta divisão entre estes dois universos como se eles fossem coisas separadas. E aquilo que nós hoje em dia andamos a fazer cada vez mais em antropologia, na teorização que vai sendo feita, é justamente uma tentativa de superar essa separação e de perceber até que ponto é que os conceitos de natureza e de biologia são muitos deles construídos socialmente, somos nós que os definimos, que lhes damos nomes e por aí fora, e que os sistematizamos em conceitos e por aí fora, e por outro lado o reconhecimento da natureza, entre aspas, biológica, de grande parte da nossa vida social. E, portanto, nós vermos estas coisas em conjunto está a tornar-se cada vez mais uma forma muito produtiva de perceber este tipo de problemas e este tipo de questões. Nós usamos muito a expressão, usamos mais a expressão inglesa, embodiment, que, enfim, traduzida à letra seria incorporação, mas na realidade é qualquer coisa de mais subtil do que isso. Tem a ver com o facto de que os nossos corpos são corpos que não são inteiramente naturais, desde logo porque são ciborgues, para todos os efeitos, todos nós estamos cheios de implantes, intervenções, antibióticos, etc. Tudo isso são intervenções que nos fazem não estritamente naturais, mas, por outro lado, porque grande parte das regras sociais que nós aprendemos vão treinar os nossos corpos em certos sentidos, de modo a eles passarem mensagens sobre essas mesmas regras sociais. A maneira como nos sentamos, como nos vestimos, como nos comportamos, como usamos a voz. E uma delas é o género, não é? Que obviamente as distinções de género entre, por exemplo, masculino e feminino, que é o binário comum, as distinções entre masculino e feminino, do nosso ponto de vista, não emergem dos corpos, enquanto entidades absolutamente biológicas. Elas emergem justamente de regras sociais que são coletivamente definidas na história e que vão treinar os corpos, de certa maneira, para eles acabarem por ser o espelho e a confirmação das próprias regras sociais. Claro que isso é feito com limites, e esses limites são os do biológico e do corpo, e a razão porque as regras sociais escolhem certas coisas para o masculino e certas coisas para o feminino vão ser ancoradas nos potenciais dos corpos, não é? Nas diferenças que advêm do dimorfismo sexual. Porquê é que eu começo desta maneira? Porque quando me pedem para falar de identidade de género, eu sei que se está a falar de uma categoria muito específica da nossa forma contemporânea de lidar com questões de direitos humanos, de direitos, etc. Estamos a falar muito especificamente das pessoas transexuais e transgénero. E também, hoje em dia, não binárias, com género fluido e por aí fora. Uma série de categorias que estão a aparecer. No entanto, eu gosto sempre de não separar isso, transexuais, transgénero, não binarismo, queer, etc. Eu gosto de não separar isso da questão geral de género. Masculino, feminino, o binário de género com que nós fomos construindo a sociedade, sobretudo no Ocidente. Não gosto de separar, porquê? Porque eu acho que justamente o que está em causa quando a gente fala de género e depois de identidade de género precisa de uma compreensão das mudanças que entretanto aconteceram na masculinidade e na feminilidade e na relação entre masculino e feminino. E essas mudanças é que são a premissa
para um conjunto de transformações que aconteceram, nomeadamente na área da orientação sexual, não é? E também na área da identidade de género, no tal sentido estrito, não é? Transexualidade, transgénero, etc. O exemplo absolutamente banal, mas às vezes são os melhores. Ainda há pouco estávamos a falar de questões de género, não é? De controle social sobre o comportamento das mulheres. Nos inícios dos anos 70 ainda eram mal vistas em algumas terras portuguesas por entrarem num café sozinhas, não é? Hoje em dia tal questão não se põe. Isso é uma transformação nas relações de género, é uma transformação nas codificações de género muito importante. Se transformações desse tipo, e vocês podem juntar 1001 exemplos por cima deste que é tão banal, se transformações desse tipo não tivessem acontecido, não haveria um questionamento dessas áreas que têm a ver com a orientação sexual, né? Nomeadamente a proibição, o tabu de que as pessoas pudessem desejar ou ter sexo com pessoas do seu sexo atribuído, e também não haveria fluidez nas expressões e manifestações de género e na própria identificação com determinados géneros. Não é? Portanto, eu ponho sempre estas coisas todas num pacote. Eu acho que fazem mesmo sistema, sem a mínima dúvida. Agora, o que é que acontece de específico na identidade de género que vai perturbar, por assim dizer, a ordem estabelecida, incluindo aquela onde já houve transformações nas relações entre homens e mulheres, já houve transformações na codificação do género, já houve transformações na aceitação da homossexualidade e da bissexualidade, mas mesmo assim, quando chega à questão transgénero e transexual, portanto, às questões mais especificamente de identidade de género, parece que elas vão criar uma perturbação. Em muitos setores, não é? E qual é essa perturbação? Bom, ela tem basicamente a ver com o facto de que a suposta correspondência entre a corporalidade, não é? Entre o sexo que é atribuído à nascença, o sexo enquanto categoria biológica, de facto, a suposta correspondência entre isso e o género que se apresenta é posta em causa, não é? E isso baralha a categorização, baralha o simbolismo, baralha a percepção, mas baralha a quem? Normalmente baralha a quem também faz grande confusão a não correspondência dos códigos de género mais conservadores ou que eram esperados, por exemplo, no comportamento das mulheres ou no comportamento dos homens, não é? Faz confusão, por exemplo, às pessoas que acham que, ok, tudo bem, elas podem ser lésbicas, eles podem ser gay, desde que elas aparentem feminilidade e desde que eles aparentem masculinidade, mas se eles quebrarem esse código através da feminização de um homem ou através da masculinização de uma mulher, já estamos com um problema, o que significa que provavelmente estamos ainda muito agarrados justamente à performance, ao teatro. Quer dizer, estamos agarrados ao teatro do género, não é? De certa maneira. Mas as coisas tornam-se mais complicadas ainda ao nível político, no sentido mais estrito do termo. Isto é, quando a partir de um certo momento um conjunto de pessoas exigem, demandam a mudança do seu nome, por exemplo, e a mudança do sexo declarado nos documentos, quando elas demandam isso, elas estão a interferir com uma ordem jurídica e uma ordem do Estado na definição das pessoas, que é muitíssimo desafiadora. É muitíssimo desafiadora. Porque ela põe em causa porque é que nós organizamos a estatística social, por assim dizer, a identificação das pessoas através do género. E, neste caso, através do sexo, sobretudo. Porquê é que fazemos isso? Não é? Põe isso em causa, faz-nos questionar isso, pensar porquê é que há de ser assim, não é? E isso é extremamente desafiador para a ordem estabelecida, por assim dizer. Posto isto, portanto, colocados estes desafios, a questão tem sido, e agora passo um bocadinho mais para a política, a questão tem sido o que é que a gente pode propor em relação a isto, não é? Que tipo de transformações legais e depois de transformações, digamos, pedagógicas, na forma como se inclui ou não as pessoas na sociedade, como se ensina aos outros a incluí-las e por aí fora, o que é que se pode propor? E aquilo que
a primeira coisa que temos de fazer, aí é o antropólogo em mim que fala, a primeira coisa que temos de fazer é ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas em causa, as pessoas que estão a pedir que a sua identidade de género seja reconhecida, ou as pessoas que estão a pedir que o seu corpo seja transformado, portanto há aqui vários tipos e graus, não é? Temos que as ouvir. Ouvir o que é que se passa, o que é que querem, porque é que querem, qual é o nível de sofrimento e qual é o nível de solução possível para esse sofrimento. E aqui entramos também muito na medicina, como é evidente. Uma vez estabelecido isso, o segundo ponto para mim é levá-las a sério. Porque não me passa pela cabeça que alguém vá inventar umas coisas só porque lhe apetece inventar. Portanto, se as pessoas manifestam, por um lado, sofrimento, ou, porque nem sempre é sofrimento, vontade e liberdade, não é? Capacidade de decidirem sobre como é que se apresentam, não é? Por exemplo, eu tenho que respeitar isso e arranjar maneira de acomodar isso. Aquilo que se tem feito é até, e agora vou ser um bocadinho provocatório, aquilo que se tem feito em termos de decisões legislativas pelo mundo fora, inclusive em Portugal, para acomodar esta demanda, que vai desde sofrimento, em alguns casos, até liberdade e autonomia e autodeterminação noutros, o que se tem feito é extremamente conservador. Porque o que se tem feito é basicamente dizer, ok, continua a haver estas duas categorias de cidadania, estas duas categorias jurídicas para seres humanos, masculino e feminino, e nós aceitamos, vá lá, ok, aceitamos que uma pessoa que foi definida como homem à nascença passa a ser definida juridicamente por sua autodeterminação como mulher e vice-versa. Mas as categorias binárias continuam a estar lá. E elas, de certa maneira, continuam a ser reproduzidas. E aqui eu volto ao início. A questão profunda do género continua a ser reproduzida. Continua a haver a vontade de que haja esse binarismo. E as próprias pessoas, porque são pessoas como as outras e, portanto, nasceram na mesma sociedade e partilham grandemente os mesmos valores de base, as próprias pessoas trans acabam por elas próprias querer essa binarização, por assim dizer, não é? E por se sentirem bem adequadas a um determinado género definido social e culturalmente. É talvez por isso que agora as coisas andam a ficar um bocadinho mais interessantes. Eu não estou a dizer que gosto, que deixo de gostar, observo, não é? Como antropólogo. E as coisas estão a ficar mais interessantes porque há movimentos culturais, movimentos identitários, grupos de pessoas que se conhecem entre si, que vão agindo, que vão fazendo coisas, no sentido de quebrar esse binarismo. Isso agora também é o que surge, digamos, na nossa paisagem social, é o que agora está a surgir mais. Que são justamente pessoas que não querem, por um lado, e não desejam e não se sentem bem, adscritas a um género e a uma performance de género muito estrita e definida à nascença, não é? Mas também não significa que seja um jogo de I ou, não é? Quer dizer, de ou, neste caso, que queiram apenas o outro lado, por assim dizer. Pretendem, e muitas vezes de forma performativa agem nesse sentido, a fluidez de género, a não definição de género, a existência de um neutro, a não codificação do género nos papéis, não é? na pessoa jurídica, por assim dizer. Não é? Começa a haver muito esta movimentação, por assim dizer. Nós olhamos para isto com bastante placidez, como antropólogos, por duas razões muito simples. E com isto, se calhar, eu parava para poder passar. A primeira tem a ver com o nosso arquivo, que é um arquivo comparativo das diferenças culturais pelo mundo e na história, e que é gigantesco, e que é tão factual, tão verificado, tão baseado em prova e em evidência, que nem sequer dá espaço para que se diga que é uma invenção de uns malucos nas ciências sociais ou nas humanidades, não é? Como algumas pessoas dizem. Não, é o arquivo etnográfico, quer dizer, são milhares e milhares de descrições profundas feitas in loco, empiricamente
nos locais, nas diferentes sociedades e culturas espalhadas por esse mundo, e onde a gente vai vendo que as codificações de género variam gigantescamente. Não é? Sobretudo estas, porque a existência de um binarismo sexual que advém do nosso próprio dimorfismo sexual, essa é sem dúvida universal. O que não é de todo universal e é muito mais culturalmente relativo é como é que se codifica depois isso, não é? O que é que os homens e as mulheres são supostos ser, fazer, sentir, vestir, etc., pensar e por aí fora. Isso varia muitíssimo. E varia muito também esta questão da identidade de género, isto é, da possibilidade das pessoas transitarem ou de haver terceiras categorias ou de haver categorias que são temporárias, não é? Consoante épocas da vida, consoante situações, consoante deslocações e migrações e por aí fora. Mas haver muito mais maleabilidade na demonstração de identidade de género do que aquela que, no caso específico de uma cultura entre muitas outras, que é a ocidental, não é? Acontece. Portanto, essa é a primeira razão. A diversidade cultural na construção e na manifestação de género é uma das coisas que nós temos como muito forte para mostrar que as coisas não têm que ser como são e não são um resultado determinista de qualquer coisa de biológico. Aliás, seria um insulto para o conhecimento biológico dizer que a biologia determina essas coisas. Não é? As pessoas que sabem de biologia muito mais do que eu sabem que a biologia não determina, não diz coisas, não é? Potencia coisas. Não é? Por outro lado, a outra coisa que nós sabemos, e essa também é factualmente demonstrada, é que as sociedades transformam-se. Quer dizer, isso não há coisa que não se transforme mais do que as regras sociais, não é? Elas têm uma continuidade, as codificações nas quais elas se baseiam, a linguagem em que se baseiam permanece muito tempo, ok? Mas a forma como depois a linguagem é transformada em significados concretos, essa muda muito rapidamente, ok? É um pouco como se nós mantivéssemos um dicionário, não é? Mas depois o sentido que damos às palavras ele é poeticamente alterado a toda a hora, por assim dizer. E aqui acontece o mesmo. A gente continua a funcionar com categorias de homem e mulher, funcionamos com categorias de hetero, homo e bi, funcionamos com categoria de cisgênero e transgênero e por aí fora, mas na realidade o que está a acontecer é uma transformação muito grande, como o exemplo do café numa pequena cidade portuguesa há 50 anos demonstra. Quer dizer, e, portanto, essas transformações têm que ser acomodadas, desde que elas sejam baseadas em princípios fundamentais de liberdade e autodeterminação e de não afetação da vida dos outros, não é? Pronto, não. Portanto, basicamente, o contrato social fundamental não é alterado pela existência de vários géneros, ou pela fluidez de género, ou pela alteração do nome e registro das pessoas. O que é alterado? Bom, é alterada a interação social, não é? A interação social pode ser incómoda, mas as incomodidades têm que ser postas numa balança e a gente tem que medir quem é que é mais incomodado pelo quê, não é? E muito provavelmente é muito mais incomodada a pessoa que se sentiu mal no seu corpo ou se sentiu mal no género que lhe foi atribuído e que se sente vigiada por isso do que a pessoa que simplesmente está a ser desafiada nos seus valores ou forma de ver o mundo, não é? E que tem mais obrigação de se adaptar do que o outro tem de reprimir aquilo que é uma identidade profunda sua. É por isso que os avanços legais, com isto termino, os avanços legais que a gente tentou fazer na altura, foi 2010, 11, por aí, com a primeira lei da identidade de género, eram muito tímidos. Eram muito tímidos, entretanto já mudou, não é? Mudou depois no governo da Geringonça, salvo erro. Aquela primeira lei que eu conduzia a redação dela na altura, muito negociada com os partidos, negociada com os movimentos sociais, com as associações, etc., aquilo tinha um limite terrível, tinha uma limitação terrível, que era a da época e a da pressão social perante o assunto. E qual era essa limitação? Era aquilo que depois os ativistas transgênero e transexuais acusavam de ser a patologização. Não é? O facto de que só se podia mudar o registro e o nome, o registro de sexo e o nome, se houvesse um relatório clínico que atestasse uma patologia, não é? Chamada disforia. Não é? E este é que é um debate interessante. Porque depois, 6 anos depois, isso foi alterado e neste momento
A alteração é autodeterminada, portanto, ela já não passa pelos critérios de patologização, ou, se quiserem que a palavra não seja tão violenta, por critérios, digamos, médicos, ou clínicos, ou psiquiátricos, ou seja o que for. Isto é muito interessante porquê? Porque, do ponto de vista do reconhecimento social das pessoas e da sua autoestima, a ideia de patologia é uma ideia problemática. Não é? Coisa que, se calhar, para os médicos não é. É um facto, simplesmente. Não é? As patologias são factos. Mas, quando a gente entra no plano das coisas que não são diretamente, digamos, físicas, biológicas, mas que são mais identitárias, mais sociais, relacionais, etc., patologizar essa realidade é, do ponto de vista dos próprios, um problema. Não é? Porque eles não se veem como doentes, não é? E associam patologia, portanto, doença. Que é um pouco o que aconteceu com as orientações sexuais não hetero, não é? Quando eram patologizadas, e hoje em dia é bastante consensual que a despatologização e mesmo a desmedicalização da homossexualidade é uma coisa garantida, a não ser para aqueles que politicamente querem usar a ideia de patologização como uma forma de repressão. E lá está, voltamos à ideia de que a patologização tem este problema social, porque não é um mero descritor clínico, mas é uma coisa que tem uma carga social, simbólica, afetiva muito forte. E, portanto, foi feita essa alteração, e ainda bem que foi feita, mas ela na altura não era possível. Na altura, eu por isso simplesmente não conseguia, nem ninguém conseguia, porque os pareceres que eram solicitados e que o Parlamento pede, as especialistas iam todos naquele sentido e recorriam ou legitimavam-se em codificações internacionais sobre o assunto, e nomeadamente aquelas que vinham da medicina na época, não é? E essa que era a questão. Portanto, há muitos momentos na história da humanidade, sobretudo ao Ocidente, em que há efetivamente uma luta política entre movimentos sociais que têm a ver com grupos que se sentem historicamente discriminados e instituições fazedoras de verdade, por assim dizer, como seja, não é a medicina no sentido de vocês médicos quando praticam medicina, mas é a medicina no sentido das regras, dos códigos que estão estabelecidos, nomeadamente na descrição das patologias, não é? E aí há uma luta, essa luta política sempre existiu. Ela sempre existiu. Ela existiu entre as mulheres e a medicina, ela existiu entre os gays e as lésbicas e a medicina, tem existido entre as pessoas trans e essa medicina com M grande, não é? Insisto, não a vossa prática concreta no cotidiano, mas as regras e códigos a que têm que obedecer. Portanto, nesse sentido, a medicina é uma atividade social que participa na política, não é? Que participa nestes debates. Por isso temos este ciclo. Constantemente. Exatamente. Eu agora passava, porque já falei demais. E eu tenho a tendência para falar demais. Já passaram 20 minutos? Sim. Muito obrigada. É um prazer sempre ouvir o Miguel. Agradeço também à doutora Isabel dos Santos, que me fez o convite para estar aqui hoje. Agradeço também à associação, claro, e também às participantes e aos participantes, que são 5 da tarde, não é? Estar aqui num dia de semana é muito bom e vamos tentar, não é? Fazer o melhor. Pronto. Eu agora poderia já ir embora, porque acho que o Miguel conseguiu condensar, não é? Muito bem aqui as maiores problemáticas. Eu sei, sim. Mas, pronto, eu estou realmente na área da educação e eu também tenho, agora vou cortar muita coisa. E então, tudo o que o Miguel disse agora aqui sobre as alterações, não é? E o espectro e a fluidez quando se fala de identidade de género, é que agora deveríamos começar também a falar de identidades de género.
Ou seja, gosto muito, eu encontrei esta, vi em janeiro de 2017, saiu, eu vi, estava na altura em São Francisco, passei numa livraria e tinha na montra, precisamente, em destaque, a revista do National Geographic. Como eu estava habituada a ler o National Geographic apenas para ver, não é? Paisagens bonitas e a natureza. A natureza. Olhei e disse, bom, National Geographic, até pensei, bom, deve ser outra qualquer, filha de outra National Geographic, mas não, e fiquei encantada, porque foi a primeira vez que eu vi uma imagem, assim, em janeiro de 2007, 2017, anterior, não é, mas já muito próximo, aqui já se discutia a lei, e realmente, se nós olharmos, não é, para percebermos melhor esse grande guarda-chuva que implica, que designamos por identidade de género, não aparece-nos isto. Quando eu, na minha escola, por exemplo, não em 2017 ainda, mas atualmente, e a pandemia até contribui muito para isso, ainda eu encontro os meus alunos e alunas na escola, tem vários ou várias pessoas que se apresentam assim. Ora, como disse o Miguel, olhando para aqui, para a identidade de género, não é? O que é que se mostra? Quer dizer, é uma cultura muito diversa, não é? Eu não sei se conseguem ver bem aí os nomes, não são todos, não é? Até porque na altura há muitos mais, mas, e vão aparecendo também, como disse o Miguel, é o que eu digo, não é? Vou repetir sempre, e vão aparecer muito mais, e também depende, não é? Da condição do país, depende, eu até vou passar, querem que eu mantenha esta, estão a ver ainda ou não? Não, pode passar. Posso passar? Pronto. Então, nos conceitos, eu, quando vou falar aqui de pessoas trans, realmente vou utilizar com este sentido, não é? Neste sentido. Ou seja, abrangendo diferentes identidades, como mostrei, não é? Naquela capa de revista, e poderia haver muito mais, porque realmente identidade de género não é só estar entre o feminino e o masculino, entre a mulher e o homem, entre o cis e o trans, é ir além disso. Não é? E hoje temos, bom, eu não sei, há alunos meus que me falam às vezes de expressões, como se identificam, e realmente eu própria ainda não conheço. Ou o que é que isto significa? Que todas as categorias que usamos, embora o Miguel também já referiu isto, seja género, sexo, trans, feminino, masculino, homem, mulher, são construções sociais, não é? Que resultaram de um contexto específico, não é? São temporais, são espaciais. Por exemplo, as categorias que nós usamos aqui não se usam, algumas usam, outras não se usam, por exemplo, noutros países têm outras categorias, por isso é que são construções, não é? Se fosse só do biológico seria mais estrito. Pronto, e utilizo estes dois conceitos nessa perspectiva, só para esclarecer depois. Num breve roteirinho, não é? Só para ter uma ideia do que vou falar, embora não possa prometer que vou falar exatamente assim tão certinho como escrevi, faço um breve enquadramento legislativo das diretrizes propostas para uma escola não discriminatória. Depois quero abordar o estado da arte na educação, rapidamente, é tudo muito rápido. A importância da formação para toda a comunidade educativa, este ponto para mim é muito importante. Eu sou formadora, não é, nesta área, e o teatro-imagem como metodologia de formação, que é o teatro-imagem, que é uma das técnicas do teatro oprimido, do dramaturgo e diretor teatral e escritor e ativista brasileiro. Aliás, ele esteve em Portugal precisamente 2 anos no conservatório ainda. E, passando para a lei,
eu peço desculpa, mas também tenho de enquadrar aqui depois um tal despacho. A Lei 38 de 2018, de 7 de agosto, no que toca à educação e ao ensino, apresenta estes três pontos. A ideia é, pronto, a prevenção e o combate à discriminação, mecanismos de detecção e intervenção sobre situações de risco dos jovens e de crianças, no caso de violência, por exemplo. Também uma condição para uma proteção adequada da identidade de género, expressão de género e das características sexuais, contra todas as formas de exclusão social, e também a formação. A formação sempre aparece em qualquer destes documentos, mas depois é algo que sempre se vai perdendo. No início há muita vontade, mas depois não, enfim, a formação é sempre um problema. O curioso é que só um ano depois de ter saído a lei é que a presidência do Conselho de Ministros, nomeadamente da Educação e da Igualdade, a Ministra da Igualdade, na altura penso que era acho que tenho aqui, não tenho, a Rosa Monteiro, não é? E o secretário, era o secretário de Estado, sim. A Rosa Monteiro e da Educação, o João... Agora eu perdi-me, pronto, mas... O último era secretário, mas depois ficou como ministro, o João Costa, isso mesmo. Isto é a viagem do Algarve, a começar às 5 da manhã. E então, só apareceu este despacho nessa altura e passado um ano, não é? E mais uma vez em agosto também. Portanto, aparece as coisas mais que deveriam ser discutidas, aparecem em agosto e isso também é problemático. No artigo 2 é definido as medidas administrativas, que depois vão corresponder praticamente, não é, às diretrizes que a própria lei indica, mas tem aqui uma situação que eu quero chamar a atenção e já estou a lançar para depois conversa, não é? Que é, por exemplo, aqui o artigo 4º, não é, deste despacho, em que a escola, não é, deve, eu vou saltar porque está aí, deve articular com a situação com os pais ou encarregados de educação. Não é? E aqui há uma lacuna, que eu já vou, porque então penso que aqui é fundamental existirem outras parcerias, não é? Porque realmente um médico ou uma médica de família é importantíssima para acompanhar, não é, uma criança ou um adulto e a vida inteira. E não tem, deveria ter, por exemplo, neste artigo 4º, deveria ter mais intervenientes, não é, nesta questão, e não só os pais e professores envolvidos. Até porque, eu mais tarde já vou dizer porquê. Pronto, aqui há uma lacuna no artigo 4º. No artigo 6º, fala-se da formação, não é? É direto para a formação, aliás é o último artigo, há depois o 7º e o 8º deste despacho, mas é administrativo, e realmente lá está, a organização de ações de formação dirigidas ao pessoal docente e não docente, em articulação sempre com os centros de formação. Bom, um ano depois, em agosto, não há tempo ainda para preparar muitas coisas, ficámos um ano no vazio em termos da educação. E agora vem uma pequena novela, até porque como eu trabalho com o teatro, não é? A novela, até o despacho, este despacho, aparecendo um ano depois, ainda está num grande novela. Muito rapidamente, qual é? É que houve um movimento cívico, Deixem as Crianças em Paz, deve ser conhecido, não é? Aqui também. Movimento cívico Deixem as Crianças em Paz.
É curioso, não é? Pronto. Mas conseguiu, em pouco tempo, através da internet, conseguiu à volta de 36 mil assinaturas. E realmente foi para a frente. Quais eram os argumentos? E os argumentos, enfim, o governo, e está entre aspas, porque está mesmo no documento, na petição, o governo oficializa a implementação da ideologia de género na escola. Ideologia de género. Eu, por acaso, nem sabia que em Portugal já se estava a usar a ideologia de género, porque se a vi pela primeira vez quando foram essas lutas no Brasil, não é? E que implementaram no governo de Bolsonaro também esta ideologia de género. Ninguém sabe o que é ideologia de género. Até hoje ninguém consegue definir o que é ideologia de género. Aliás, como o Miguel disse, há muitos conceitos que se lançam, mas não é? Depois não sabemos muito bem o que é que eles querem dizer. Depois, também a petição dizia que as escolas são obrigadas a deixarem a criança de qualquer idade escolher a casa de banho e o balneário de acordo com o seu género. A outra argumento. Ora, pronto, é um argumento. Depois, o terceiro é que o despacho, e entre aspas, natureza fracturante, como chamam, é fracturante, foi aprovado em pleno mês de agosto, época em que as crianças e as famílias vão de férias. Portanto, todas as crianças e famílias vão de férias no mês de agosto, e isto foi aprovado assim como uma punhalada pelas costas. Enquanto as famílias iam de férias com as crianças, o governo, não é? Fazia este despacho, quando voltassem de férias, já não havia nada a fazer, vamos começar nas escolas, estava tudo bem. Bom, claro que foi indeferido esta petição, mas foi para o Tribunal Constitucional no mesmo ano, 2021, em dezembro de 2021, lá foi para o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional enviou para a Assembleia da República, porque acha que é a Assembleia da República que deve resolver essas coisas, e não é o Governo, seria a Assembleia, uma vez que se trata de uma questão de direitos fundamentais e chocava com o que diz na nossa Constituição portuguesa. Pronto. Ainda há uma continuação, este parece a segunda temporada. Depois houve a dissolução do Parlamento, como sabem, não é? Em 21. Depois, a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, aprovou o texto de substituição, não é? Portanto, os primeiros tiveram que ser alterados, e o diploma foi finalmente aprovado em 15 de dezembro, com os votos favoráveis. Isto também é interessante ver, não é? Como é que estamos aqui em termos de identidade de género e como é uma questão muito politizada e também partidarizada, não sei se esta palavra até existe, e votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda, do Põe o Livre, a oposição do PSD, o Chega e o Livre, e a abstenção do PCP. Isto em dezembro de 2023. Já tinham passado 2 anos e nós, as escolas, paradas. Não propriamente paradas, mas enfim, não se podiam mover muito com os pais em cima, não é? É difícil. O que é que aconteceu? Quando tudo se pensava que ia ficar bem, houve, em 2024, o ano passado, o que é que fez? O veto do Presidente da República. E qual o argumento? O diploma peca, peca por uma quase total ausência do papel de pais, encarregados de educação, representantes legais e de associações por eles formadas. Portanto, avança um bocadinho aqui, mas também não fala, por exemplo, dos médicos, não é? Eu acho que é fundamental. Pronto, e então o que é que acontece? Onde é que estamos? Nas escolas? Não estamos em lado nenhum, porque estamos à espera, não é? Que a situação se resolva, porque ainda não está aprovado.
Pronto. Esta é a novela que tinha para contar, portanto, estamos em branco. Quer dizer, o que é que acontece? Em algumas escolas há coragem, e depende dos diretores e das diretoras, há coragem para avançar, então vamos fazendo, porque sentem que a associação de pais, enfim, é flexível, é mais participativa, é mais... vá lá. E vão fazendo umas coisinhas baseado neste despacho, embora o despacho ainda não tenha sido aprovado, mas lá vão trabalhando como podem, mas há agrupamentos que não se querem arriscar e não podem arriscar, nomeadamente na questão principal de poder mudar o nome, poder usar o nome próprio, poder ter... Há escolas que até prepararam casas de banho sem dizer que género era, para haver essa liberdade. Os balneários, que é outro problema nas escolas, não é? Lá está o corpo, não é? Como o corpo é controlado politicamente, e não esqueçamos que a escola é uma instituição, não é? Pública, controlada totalmente pelo Estado, e o que decide. E o estado da arte da educação no sistema educativo. Temos então, para mudar para outro tema e estar mais especificamente... para perceber como é que estamos. A revisão da literatura sobre o tema confirma que a escola continua a reproduzir discursos e práticas discriminatórias, isto, pronto, presente nas sociedades em que se inserem, depende da sociedade, lá está, mas continua, sim, não, todos os estudos, eu só indico estes, mas qualquer estudo que se faça, e a minha observação na escola, porque eu sou professora no ensino secundário e atualmente já não exerço a minha atividade letiva, mas faço formação para docentes e também sou coordenadora do plano cultural da escola. Então, o que é que acontece? Como também trabalho com teatro, que adoro, temos grupos de teatro, extracurricular, que são espaços ali de segurança. E esse espaço é muito importante que existam na escola, porque nunca vamos resolver o problema na escola se disserem assim, agora há um gabinete ali na sala em cima, segundo andar, 13. Um gabinete onde vocês podem, com qualquer problema que tenham, da vossa... E nem se pode falar assim também. É um problema que tenham de violência, vão conversar, ou se não estão felizes, ou se não estão bem. Até porque, curiosamente, o meu agrupamento, que é progressista, tem como tema da escola, para trabalhar, ao nível dos currículos e das artes, uma escola feliz. Não é? Portanto, é o tema. Portanto, tudo o que é as atividades tentam-se organizar à volta deste tema. Ora, para ser feliz, não é? Num espaço onde há muita violência, e há muita violência não só pela identidade de género, mas qualquer coisa, expressão de género, não é? Portanto, isso é um estado, é a situação no sistema educativo. Em relação à formação, não existem programas de formação inicial nas universidades, depois até gostaria que o Miguel falasse disso, o que era muito importante, que nas universidades existisse, não é, essa abordagem, e que não há, pode haver numa noutra, pronto, um programa, mas quer dizer, no currículo não há. Também formação contínua para abordar estas questões, e não só as questões de género, mas também as questões, o racismo, não é? As questões étnicas, por aí fora, e até a própria orientação sexual. Também, praticamente, não é? Os estudos apontam para uma grande resistência dos professores e das professoras em abordar essas questões. Tanto é que, num estudo de Ferreira, em 2011, mostra, por exemplo, conclusão que no espaço escolar os adultos ou as adultas, sejam docentes ou não docentes, evidenciam comportamentos mais discriminatórios do que os próprios jovens. 2, as professoras e os professores fazem comentários pejorativos e ofensivos, muitas vezes em sala de aula.
em relação à homossexualidade. E, por último, argumentam que abordar temas sobre a orientação sexual na sala de aula promove a homossexualidade. Aliás, esta é uma ideia que muitas pessoas têm, não é? Que há um contágio, não é? Portanto, se a pessoa for amiga de uma pessoa trans, ou uma pessoa lésbica, ou uma pessoa, enfim, que não esteja conforme ao sistema, que isso pode ficar como ela. Já me lembro, não é? Junta-te aos bons, serás um deles, junta-te aos maus, serás pior do que eles. Era o lema. Hoje não sei se ainda existe esse lema, mas acho que sim. Então esta é a situação. Depois, podemos discutir isso depois, mas abordando. Depois, só para mostrar o Estado, com provas, este é eu não sei, isto não é dentro da escola. Isto é a paragem de autocarro de uma escola. Que vai mudando com o tempo, isto vai arrisca-se, depois apaga-se, depois põe-se umas tintas, o símbolo é fálico, todo ele, não é? O símbolo é fálico. E vejam, por exemplo, ódio, começou depois da pandemia, não é? É curioso, começou este discurso, a manifestar-se esse discurso de ódio. Odeio, não é? E tem vários, odeio todos os amigos, depois outro ódio, odeio não sei o quê, depois vai lá, risca, e põe o nome e a turma, não é? Antigamente era assim uma coisa, não é? Que nós até víamos aquilo escrito, geralmente nas casas de banho, que eram muito, não é? Eram murais autênticos de arte, mas não tinha nomes. As pessoas até pensavam, não é? Havia sempre que, será para mim? É para ele, não é para ele. Hoje é explícito, não há medo. Outro, odeio, não é? Não é odeio putos. Nono que são alunas e cá temos, também é uma questão de género, são alunas que têm cerca de, com o nono ano, têm 13, 14 anos, portanto, já se está a ver o que é. Depois, odeio a tua mãe. E depois, Gabriel é horrível como pessoa. O Hugo da escola é gay. O Jorge é gay. Por acaso, o Hugo e o Jorge são do teatro, curiosamente, estão lá refugiados. E pronto, depois pronto, enfim. E agora, deixo aqui esta imagenzinha, porque vou falar de formação. Como formadora, nesta área, e usando na formação, é uma formação creditada, que faço, pronto, já vou testando em vários lados, desde há muitos anos, que começou de baixo para cima. Esta formação que eu gosto e que tem que ser feita. Ou seja, não interessa recebermos os referenciais para a educação sexual, os referenciais para... a questão da educação sexual também foi outra novela, mas que não vou abordar aqui, porque demorou anos, depois de legislado, não acontecia também. Houve, não é? Outro problema. E também é da área da medicina, não é? Outra questão também, ainda pode ser também para discussão, normalmente a saúde reprodutiva na escola é dada na área da educação para a saúde. Mas pensando nas pessoas trans, alguns estudos apontam, poucos, depois que saiu a lei, poucos, mas que não há esse entendimento, porque se considera que as pessoas trans não vão procriar. Não é? Quer dizer, não. Isso é o que
É quase como querer acabar, não é? Alguém chama, não é? Um processo de eugenia, não é? Acabar, pronto, não tem. Por isso é que a lei, não é? Antes de 2018, e depois o Miguel está aqui, que pode-me explicar melhor, obrigava a que as pessoas não tivessem filhos, tinham que ser esterilizados, não é? Portanto, já para poder mudar de nome. Isto era uma violência horrível, não é? É o que diz, é uma tristeza, quer dizer, alguém não se identificar, ter já, não é? Ser uma mulher trans, e quando perguntam o nome, não é? Manuel dos Santos, e isso que causa realmente sofrimento. Pronto, vou passar para a formação, depois temos tempo para falar de tudo isto, eu só estou a tentar levantar questões. Que a formação muito simples, que começa realmente de baixo, eu comecei a trabalhar com o teatro do oprimido, a técnica do teatro-imagem, que é uma formação que é válida para todas as idades, direi no primeiro ciclo a partir do terceiro ano, até aos 100 mais. E também pode ser aplicada em todos os contextos, seja da medicina, seja nos psicólogos, nos professores, em tudo. Porquê? Porque este tema é transversal a todas as instituições, não é? Todas as instituições, seja a família, a escola, a associação, se depara com estas questões. Também, só explicando muito rapidamente, depois podem fazer perguntas em relação à formação, o teatro-imagem também facilita muito, porque as pessoas não têm de falar. É proposto um tema, este é aquilo que se chama o modelo da imagem, não é? E foi pedido a este grupo, eram 4 grupos, foi uma formação que eu fiz de 50 horas, com professores, 4 grupos, com professores, e tinha 2 psicólogas da escola, isto foi em 2012, a proposta era como é que mostrar uma família num sábado à tarde em casa. Está um dia de chuva, ficam em casa. Não é pedido mais nada. E pronto, surgiu esta imagem, espontaneamente, conversaram, quem é o pai, mas vejam, lá temos, o que é que nós temos? Uma família, não é? Tradicionalíssima, não é? Com papéis atribuídos de acordo com o seu sexo e o seu género, aqui o pai, não é? A ver televisão no sofá, supomos, em casa deve ter um sofá, a mãe, não é? Mulher-mãe a passar a ferro, e temos um rapaz no computador, no quarto, e a menina ali, pronto, não sei, deitada. E depois deste modelo, qual é o interessante do teatro-imagem? Há a dinamização. Então, o que é que fizemos? Quem é que era o pai? Quem é que era a mãe? Quem é que era não sei o quê? Porque às vezes este grupo, por acaso, tinha 2 rapazes, mas havia grupos que não tinham mulheres, e pode-se mudar os papéis. A dinamização foi bastante interessante, porque o que é que aconteceu? Depois de falarmos, de discutirmos, de vermos, a maior parte das pessoas não tem, atualmente, as crianças não têm uma família tradicional. A maior parte das nossas crianças não tem mais uma família tradicional. E muitas crianças são educadas pelas avós, não é? Eu tenho várias crianças, nós temos 60 crianças no grupo de teatro da escola, que se chama Alfarroba, com arroba, há muita Alfarroba, em Vila Nova, em São Brás, que é uma vila, e depois dessa dinamização e tomarem consciência, não é, de que realmente temos ali uma situação completamente patriarcal, não é, nuclear, propõe-se a dinamização do modelo.
há uma alteração, porque aquela personagem era outra, mas nesse dia faltou, quando foi a dinamização, que foi feita no dia seguinte, na sessão seguinte, e temos uma mudança. Só que parecia uma mudança muito boa, não é? O homem vai passar a ferro, então a mulher fica a ver televisão e, em vez de eles estarem separados no computador, etc., ficam juntinhos a ler um livro. O grupo dinamizou e ficou desta forma. Claro que isto levou a uma outra dinamização, e podemos fazer quantas quisermos, porque, se repararem, e toda a gente no grupo compreendeu, apenas trocaram, não é, as funções. Não é? Portanto, ou fazes tu ou faço eu. Agora, não é? E se tu trabalhas, eu posso ver televisão, não é? Depois tu vais ver um bocadinho de televisão, que eu vou fazer outra coisa. Pronto, mas não é isto que se pretende. E encerro por aqui. Muito obrigada por terem escutado. Obrigada, Teresa. Obrigado, Miguel. Sim, acho mais confortável. Claro que eu sou uma criadora de perguntas. Para quem me conhece, é muito difícil olhar para o que quer que seja sem que não me surjam 50 perguntas. Talvez esteja a exagerar um pouco. Mas o meu papel de moderadora não quer dizer que me impeça, mas enfim, pelo menos será útil neste momento que vos pergunte a vós que perguntas é que vocês têm ou enfim, que observações também estão no papel de observadores, que observadores têm observações que gostavam de fazer a estas duas intervenções ou para lá destas intervenções, porque se calhar há coisas que não foram ditas que seria curioso abordar. Penso que este é um assunto, enfim, há bocadinho a Miguel usou a palavra perturbação, e a quem é que era perturbada fica logo perturbadíssima. É muito fácil perturbarem-me. Pronto. Enfim, eu penso que, não sei, fiquei aqui com imensas perguntas, fiquei com perguntas sobre a escola, porque na realidade o que acontece é que este é um tema sobre o qual se sabe muito pouco. Sob o ponto de vista, sabe-se muito pouco em termos factuais. Quer dizer, a gente também só sabe alguma coisa quando vai procurar saber. Se não se procura saber, não se sabe nada, não é? Se a gente não for à procura da informação, não a tem. Mas eu pergunto-me, por exemplo, eu não sei qual é a expressão, não é? Em termos da clínica, hoje em dia, até porque estou na situação de reformada, mas o facto de estar na situação clínica, o mar não faz a floresta. Qual é a expressão, digamos, de adolescentes, de adultos, de mulheres, de homens, enfim, do que quer que seja, que expõe na consulta problemas ligados ao género ou à sexualidade. A minha perspectiva é que não se avançou muito em relação a isso, sobretudo da medicina. E quais são os principais problemas que os médicos têm, o seu conforto ou desconforto em os abordarem, ou como é que orientam essas questões. Também coloco a pergunta desta expressão, eu pronto, tenho esta visão, digamos, mais científica, e, portanto, gosto sempre de partir de muitos factos, do que é que se vê, do que é visto, para depois poder, enfim, fazer as minhas conjecturas sobre isso. Na escola também não sei, porque esta coisa de dizer que há muito, que é prevalente, ou que é maioritário, ou que tem aquela afirmação que a Teresa acabou de dizer, que a maioria das famílias não era o tradicional, ok, a maioria também. Há mais, mas é a maioria. E onde é que isso se vê? E se calhar num contexto de teatro, enfim, é diferente de outro contexto. Portanto, esta coisa dos factos e destas expressões é uma coisa que me falta quando eu gosto de abordar, quando quero abordar estas questões. Mas eu eu estou a fazer esta lenga-lenga para ver se os entusiasmo a fazer perguntas. Não sei se já perceberam, porque não quero eu começar a fazer perguntas ou a fazer comentários sobre esta coisa do biológico e do social e, enfim, que o género não é biológico ou é mais cultural, enfim.
Não se entusiasmam vocês? Eu posso dizer uma coisa. Relativamente aos balneários, que foi uma coisa que eu achei interessante referir, o problema é muito, muito mais para trás. As meninas não vão aos balneários. A doutora Isabel precisa de estatísticas, eu não tenho, mas posso lhe dar assim um número. Nos meus 40 anos de ensino, 5% das alunas vão aos balneários, 95% dos rapazes vão aos balneários. Posso lhe dizer também que 90% dos rapazes tomam banho nas escolas, 1% das meninas toma banho nas escolas. Portanto, isto já não tem a ver nada com identidades, nem nada. Isto é uma realidade das nossas escolas, é uma realidade possivelmente social. Eu lembro-me que fiz atletismo também há muitos anos e a primeira vez que me deparei com um balneário, porque na escola também não o frequentava, foi no Benfica, e que vejo que toda a gente tinha que ir tomar banho depois fiquei a olhar, eu era filha única, não é? Vi toda a gente despida a passar por mim e pensei, bem, eu estou aqui num contraste incrível, melhor é despir-me já, porque senão tenho os olhos todos a olhar para mim. E venci a minha timidez e aquele grande problema, porque fui na carneirada estar tudo nu, não é? As meninas nas nossas escolas é exatamente o contrário. Como ninguém se despe, ninguém vai. Aquela percentagem que eu estava a dizer de 5% dos alunos masculinos que não vão ao balneário ou não tomam banho, eu não sei qual é o porquê deles não o fazerem. Se calhar há alguma identidade de género, ou porque não se sentem bem no seu corpo, ou porque alguns são mais gordinhos, ou porque... Pronto. As meninas, aquelas que efetivamente vão, normalmente vêm de uma área de desporto, como era o meu caso, que depois já não tinha problema nenhum e despia-me em qualquer lado, porque assim fui obrigada, e essas que praticam os desportos fora das escolas estão tão habituadas a que o grupo assim o faça, e têm a imagem do grupo, que chegam à escola e fazem o mesmo. As outras que só praticam a educação física e que só vão ao balneário na aula de educação física não o fazem. Portanto, para chegarmos a 2018, ainda há um trabalho antes disso e depois disso, relativamente ao corpo, que terá de ser feito. Isto relativamente aos balneários. Relativamente a uma frase que estava ali, que os adultos nas escolas são mais críticos, não é? Era a frase, mas pronto, o sentido era esse. São assim, mais preconceituosos. Eu também subscrevo, porque tive muitos conceitos disciplinares em que ouvia que o menino, porque era feminino, é maricas, aquele é maricas de certeza, e o outro não era. Pronto, o outro não era porque não se manifestava em termos de expressões mais femininas ou menos femininas do social, daquilo que a nossa sociedade impõe. Também tínhamos o outro caso, a miúda Maria Rapaz. Eu, por acaso, sempre fui Maria Rapaz e nunca consegui dar um chute na bola. Normalmente, no meu tempo, a Maria Rapaz era a que dava o chute na bola, mas eu nunca tive, juro, nunca tive nenhuma condição de dar um chute na bola. Eu passei pela educação física e dei muito poucos chutes na bola, mas também era Maria Rapaz. Porquê? Porque me identificava. Os meus amigos eram os rapazes. Porquê? Porque no meu tempo eram os rapazes que brincavam mais na rua do que as meninas. As meninas também, mas eram mais pacatas. Eu, como sempre gostei muito de ar livre, os meus amigos eram rapazes, a partir daí era Maria Rapaz. Portanto, estas identificações, que acho que o Miguel há bocado falou da sociedade, de nos definir logo de pequeninos ali e ali, e estamos ali catalogados. Pronto, fico só por aqui, por estes 3 tópicozinhos que me... E relativamente à medicina. A medicina é uma pena, o médico não aparece nas escolas, o psicólogo não aparece na escola, está lá, existe o papel, até existe o gabinete, que normalmente é a senhora empregada que vai fazer o penso,
Está lá gabinete médico, mas o médico não existe, o psicólogo não existe e aparece quando realmente há casos muito graves de comportamento e aí lá vem o psicólogo do agrupamento, se é que existe, mas o médico efetivamente não existe, Isabel. Lamento, mas não. Pronto, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Isto tem a ver um bocado com os estereótipos e também... E ainda só uma pergunta ao médico. Só uma pergunta ao médico. Eu tenho por acaso uma amiga... É ao médico, não é à médica, não é? Portanto, eu tenho ao médico. Tenho por acaso uma amiga que é médica e é uma pessoa completamente anti-homossexual, contra qualquer tipo de homossexualidade. Sim. Eu pergunto, na base da medicina, como é que um médico, que é completamente anti-homossexual, atende um doente que entre no seu gabinete e que se identifique como homossexual, como gay, ou até que nem se identifique ainda, mas não sabe o que é que se passa com ele, e queira falar com esse médico. Pronto. E acabei aqui. Ok. Obrigada. Bem, eu não sei se aqui o Miguel ou a Teresa querem dizer alguma coisa, mas eu acho que parecia-me importante voltar, aliás, esta intervenção levou isso para esse lugar, que em Portugal haverá ainda uma grande luta a fazer. Portanto, há aqui duas correntes, certo? Que é a corrente, podemos dizer que é a corrente do passado, quer dizer, que é as lutas dos anos 60, que cá em Portugal só começaram nos anos 80, se calhar, portanto, embora pelos direitos das mulheres, depois primeiro por aí, porque é a partir daí, sobretudo, da luta dos direitos das mulheres, que aparece depois, consequentemente, em termos de movimento social, a parte da homossexualidade, da libertação, etc., da libertação do corpo, começa por aí, a libertação sexual, e depois caminhamos para a questão dos direitos das pessoas que gostam de pessoas do mesmo género, e agora, portanto, o movimento não acaba, não é? É um movimento perpétuo, estar vivo é perpétuo, e portanto, temos hoje esta questão das pessoas que, no fundo, é um pouco voltar atrás. Esta era também a minha pergunta, é que o que eu me pergunto é que se estamos numa fase revolucionária, tem um bocadinho a ver com o que o Miguel que disse há bocadinho, porque, na realidade, o reconhecimento de dois géneros, não é? Basicamente dois géneros, e esta questão da não identidade do género tendo a ver com a história do masculino e feminino, mesmo tendo em conta os fluidos, não fluidos, sei lá, esta panóplia imensa de coisas que acabam por surgir, se isto não tem a ver, não é, com valores do passado, quer dizer, isto não tem nada, pode não ter nada de revolucionário, mas ter uma roupagem quer dizer, é uma conformidade, em vez de ser uma desconformidade, é uma conformidade com os papéis do passado, com outras roupagens, com roupagens mais modernas, mas não deixa de ser uma conformidade. E, ao mesmo tempo, que se verifica uma persistência, não é, dos valores do passado, como dizia há bocadinho esta última intervenção, quer dizer, continuamos a ver, se calhar somos pelas estatísticas, não é? Continuamos a ver nas escolas, enfim, nas escolas que é o sítio mais visível, onde existe mais gente, uma série de comportamentos. Aqui na associação também, porque não fazem concordância do feminino com as pessoas do sexo feminino. Deixo já aqui uma crítica, que eu não gosto de ser tratada como professor, nem gosto de ser tratada como oradora, e, portanto, vem-me lá com problemas de informática, pá, isso não existe. Mas, portanto, o recado fica dado. Atenção aos formulários. Quer dizer, porque há uma série, isto só para dizer que há uma persistência dos valores do passado. E há uma persistência que é forte, que é arrogantemente forte, e que se disfarça, que está disfarçada por trás destes movimentos que parecem pôr em causa, portanto, esta é a contradição, que põem em causa
digamos, esses valores, não é? Portanto, eu não sei se esses valores do masculino, feminino, são assim tão postos em causa ou não, esta é a minha pergunta, não sei se são postos ou não em causa por estas novas identidades que vão emergindo. Esta é a primeira questão. Aliás, penso que as pessoas não estão muito bem situadas, não é? Não situam muito bem. Depois, bem, enfim, tenho perguntas várias sobre as histórias dos conceitos, de até que ponto, e isto é sob o ponto de vista filosófico, não é? Filosófico, mas que é prático, que é concreto. Em que medida, quer dizer, vem das ciências. E, portanto, eu preciso saber definir as coisas. Uma cadeira é uma cadeira, como é que se define uma cadeira? Tem 3 pés ou 4 pés, precisa estar, tem um apoio, pronto, quer dizer, essa definição é útil em termos da ciência e das ciências sociais para nós descrevermos a realidade. Quando os conceitos são muito fluidos, não é? E ainda por cima são coisas, digamos, mais da ordem dos valores e não são objetiváveis, isto traz alguns problemas. E ainda traz mais problemas quando nós queremos meter esses, e agora vou a ser provocadora também, quando queremos meter esses conceitos dentro de conceitos bem definidos. E para mim é um conceito muito bem definido o que é uma mulher. Pronto, independentemente de discordar ou não com uma série de estereotipias relacionadas com esse papel. E, portanto, quando me querem dizer que... bem, enfim, pronto, já perceberam qual era a minha ideia. Isto, para mim, é perturbador, é muito perturbador. É muito perturbador, porque depois também tem a ver com as agendas políticas, e mais uma vez tem a ver com isto, quer dizer, a agenda política é que eu acho que ainda vivemos os valores do passado. Completamente desvalorizado, embora tivéssemos feito, quer dizer, há casamentos entre homossexuais, foi reconhecida uma série de questões que são... Portanto, há esse movimento, não é? Mas, para a frente, mas, ao mesmo tempo, há é como se se ancorasse, há valores, não é? Que estão ancorados no passado. Estou aqui a criar tempo. Não sei se Miguel quer dizer alguma coisa, mas eu gostava de ouvir outras pessoas também, ou ouvir, ou que dissessem, sentem-se contentes, não têm perguntas, não têm interrogações. Oh, Mário, então. Estão lá na tua prática clínica. Como é que isto se... Isto levanta tantas questões, o meu nome é Mário Santos, que é difícil puxar aqui por uma meada. Mas eu diria que esta questão dos valores, para responder, não é responder, era interpelar também e questionar a doutora que há pouco falava da posição dos médicos. Obviamente que os médicos levam uma mochila para a consulta, não é? Levamos os nossos valores, vamos à nossa educação, vamos à nossa identidade. E quer dizer, é ilusório pensar que isto não influencia a nossa prática clínica. Agora, se me pergunta, na faculdade ensina-se isto, chama-se a atenção, treina-se o não julgar, treina-se ter a consciência da importância desses valores e dessa mochila que levamos para a consulta? Não. Há muita coisa a fazer. Pois, ainda estamos no passado. Diga? Ainda estamos no passado. Ainda estamos no passado. Não, é aí que comungo, e de alguma forma, esta iniciativa, não é? Esta consciencialização. Isto, por um lado, não é? Embora a gente estuda e lê nos livros que, se calhar, dos princípios mais basilares da relação terapêutica é o não julgamento do outro, não é? Mas, obviamente, que a expressão verbal é uma coisa e todos os olhares, todas as posturas, não é? Na relação intersubjetiva, não é? Passa muito, muito mais do que aquilo que são as palavras, não é? Pronto. Em relação a outras questões foram aqui levantadas e a prática clínica, nós temos, provavelmente, nós médicos de família temos, hoje em dia, casos destes as nossas listas, as nossas consultas. E, de facto, é uma perturbação, de facto, grande. Há bocado o professor Miguel Almeida falava, e bem, da despatolização, não é?
não é só a patologia, de facto. Estas coisas causam um sofrimento brutal, não é? Porque nós, todos os médicos, mas nós médicos de família, não gostamos muito de dar nomes às coisas, porque o que nos aparece mais na nossa consulta, quando são mais síndromes, são mais sintomas, é mais o sofrimento. E apesar de não termos essa necessidade de criar, digamos assim, dar um nome de uma doença àquilo que se está a passar, o que é de facto é que isto causa um sofrimento brutal às pessoas e às famílias. E é isto é que é aqui a questão de base, é assim, como... Não é? E também causa perturbação, como disse muito bem, aos serviços. Para lhe dar um exemplo assim, muito concreto, isto pode parecer um pouco caricato, mas de facto, e não há aqui nenhuma crítica subliminar nem objetiva em relação a estas pessoas que estão num estadio de transição, de fluidez do seu género, mas de facto elas exigem um tratamento de acordo com a fluidez do seu género. Não é? Isto causa perturbação desde a chegada ao atendimento, não é? Que um dia querem ser Maria e outro dia é São João, não é? E ficam naturalmente, e eu percebo, ofendidas quando a pessoa não acompanha esta fluidez do nome e do género. Portanto, obviamente que está aqui outra questão, na minha opinião, de base, que é o tal, a construção social em relação ao género. Eu acho que quando nós, ainda por cima numa sociedade machista, não é, põe em causa a identidade de género, o binário, obviamente estamos a pôr em nossa própria causa, a nossa própria identidade, não é? E, portanto, todas estas reações, alguma histeria que existe à volta disto, de facto, é para também marcar toda uma sociedade machista que quer se manter, de facto, com esta identidade muito bem definida do género. Quando há muitos estudos, não é? Nunca mais eu costumo citar, porque gosto muito o estudo de Kingsley, não é? Que em relação à homossexualidade, quando ele provou de facto que há uma matiz bastante grande entre a identidade sobre a sexualidade das pessoas e, portanto, tudo isto é uma falsidade, é toda uma construção social para marcar a sociedade de uma forma binária que, na sua essência, não é. Não é? Mas pronto, aqui a questão que eu queria colocar assim, como é que no terreno, não é, estas coisas podem ser, digamos assim, ajustadas, podem ser adaptadas em ambientes e em contextos que estão muito marcados, de facto, por este binarismo, digamos assim, sexual. Como é que estas pessoas podem ser acolhidas e como é que se pode formar, não é, um conjunto de pessoas para aceitar toda esta nova ordem de pensamento e de modo de pensar e de modo de ver todas estas transformações. Esta era a questão que eu levantava. Então. Tens um microfone? Está ali, está à espera. Pronto, há bocado também o Miguel falou disso, não é? É evidente que sabemos todas sabemos muito pouco ainda, porque nós primeiro não estamos nesta geração, segundo não temos acesso a ela, não é? A maior parte das pessoas não tem acesso a ela, mesmo quem que trabalha com jovens também não é fácil nas salas de aula. Não é? Alguém estar a falar desse tema é muito difícil, mas o acolhimento, a palavra acolhimento que usou, é o melhor, porque nós sabemos muito pouco, mas quem está nessa situação sabe muito mais do que nós. Então, se nós escutarmos só o exercício da escuta, já aprendemos muito, mas estamos a escutar aquela pessoa, o que ela sente, e depois, como disse muito bem o Miguel, a levarmos a sério, não é? Porque o que é que acontece? E lá está, ainda bem que saiu a lei. Eu agora, hoje, estou mais para o lado do jurídico do que do escolar. Mas se pensarmos na lei que saiu em 2024, não me lembro agora da lei, acho que é a Lei 15 de 2024, qualquer coisa, que proíbe as reconversões
do sexo, as terapias, não é? De reconversão. Isso é excelente, não é? Porquê? Porque há muito essa tentativa. O que se ouve, e a colega é professora e deve ter ouvido, é isso deixa lá, quer brincar com bonecas, não faz mal, até depois passa, é uma coisa de idade. Quer usar maquilhagem, é uma coisa de idade. Depois passa, é uma curiosidade. Ou seja, não se leva a sério. Não é? Às vezes é. Não é? Às vezes é. Outras vezes não é. Então, eu acho que temos que escutar, porque as crianças, os adolescentes, as crianças não se conseguem expressar dessa forma, mas expressam-se de outras. Mas os adolescentes, 14, 13 anos, 15, eles sabem muito mais do que eu. Eu tive no outro dia um aluno, é sério, que estávamos a falar da importância até de usar o preservativo e tal, que isso era importante. E havia rapazes a dizer, eu não, mas porquê? Porque se for uma relação séria e tal, nós confiamos. E ainda temos esse discurso, para além da medicina, não é? Ainda há esse discurso. E, entretanto, um rapaz lá disse assim, ele tem uns 16 anos, sim, disse assim, olha, vocês são uns idiotas porque se vocês usarem preservativo, e inclusive se usarem 2 preservativos, conseguem ter mais prazer. E ficou tudo assim, a sério? E eu também fiquei, a sério? E depois, por exemplo, eu não sabia, não é? Poderia ser uma excelente campanha, pensei eu, não é? Logo, olha que bela campanha, não é? Se usares um preservativo, tens prazer. Se usares 2, terás muito mais, não é? Pronto, é assim, eu acho que é a escuta, aprendemos muito a escutar os jovens, foi assim que eu aprendi, muito mais do que na literatura, porque também não há muito, não é? E há 20 anos não havia nada, e foi pela escuta. O primeiro ano, quando eu formei um clubezinho de teatro na escola, em Faro, eu tinha 5 rapazes que não é? Que não sabiam como lidar com a sua sexualidade. Não havia nem trans, nem o que é que sabiam. Na altura ainda era o maricas, não é? E a fufa. Lá está, outras designações que vão mudando com o tempo, com o tempo era isso que nós conhecíamos. Hoje, felizmente, não ouço mais, não vejo mais isso. Já temos o gay, já temos alguns vocabulários... Só não podemos dizer bicha para fila. Podemos dizer bicha para fila. Só não podemos dizer bicha para fila. Só não podemos dizer bicha para fila. Não, nem para nada. A não ser que seja um conceito apropriado, que também é muito engraçado. Do bicho-bicha. Depois do bicho-bicha. Mas é a escuta, e a escuta é sempre diferente. E lá está. Aquilo que vamos escutar de um jovem hoje, no outro dia, esse jovem não vai, porque é trans, não é o mesmo discurso. Será outro, é outra vivência. E é isso que eu... E depois a formação, complementar com a formação, mas não é formação só para lidar com as outras pessoas. É formação, em primeiro lugar, que é o objetivo da minha formação, para questionar os nossos preconceitos e estereótipos, para nos interrogarmos. Esta formação, e também para jovens, adultos, é muito interessante, porque através do jogo teatral, não é? E da construção do conteúdo, portanto, não há conteúdo. Eu tenho que trabalhar sobre o conteúdo que aparece numa imagem, não é? Tenho que improvisar, é evidente. Mas só assim funciona, quer dizer, é a escuta, não é? Levar a sério, aprender a escutar e aprender com formação, mas sobre nós, não é? O que também, quando também percebemos, não é? Nos reconhecemos numa sociedade, por isso eu também abordo estas questões do ponto de vista do privilégio e da opressão, não é? É que realmente há muito privilégio, não é? Em se definir como uma mulher cis, uma mulher cisgénero,
não é? É muito bom, o nosso género, aquele género, o género social, está de acordo com o nosso sexo, não é? Olá, a característica sexual, como se diz, não é agora? É ótimo. Mas haverá uma outros vida prejuízos. calmíssima, maravilhosa, não é? E tu é aquele, e foram felizes para sempre, pronto. Mas não é esse o modelo, quer dizer, há outras vozes. Os jovens estão aí, empiricamente não se pode negar. Por isso é que é tão difícil. E concordo, sim, que é difícil sair, não é? Da sua identidade tão marcada, que sempre aprendemos, é homem e mulher, Deus fez homem e mulher. Ainda por cima a mulher foi da costela do Adão. Paciência. Também é um caso da medicina, não é? E da tecnologia. Por falar em tecnologia, já começou, isto já começou fora do biológico, não é? Do ponto de vista religioso, vamos pensar. E era altamente tecnológico, não é? Porque se acreditamos que a mulher foi feita de uma costela, nunca nos disseram qual é, eu penso que as costelas têm até números, não é? Não sabemos qual é ela. Espero que tenha sido uma... É de uma livre. Uma livre. E somos dessa costela. Ora, nós já somos produto, nós mulheres, vá lá, não só do biológico, não só do social, mas do tecnológico, das novas tecnologias. Isso também é um ponto a abordar, porque para além da medicina, ou entre o biológico, o género mostra isso precisamente. É o exemplo de como o género está no cruzamento entre o biológico, o social-cultural e agora o tecnológico. Porque hoje os corpos se modificam. Porquê é que nunca ninguém questiona, não é? Desculpem agora estar... Pronto, já, a professora é assim, é chata, começa a empolgar-se. Mas, por exemplo, porquê é que não questionamos a transformação de um corpo que nasce de uma determinada maneira, biológico, tem que se desenvolver daquela maneira, não é? Mas depois não queremos, porque depois não gostamos de uma parte do nosso corpo, não é? E queremos pôr um bocadinho de silicone. Depois não gostamos de outra parte, queremos tirar um bocadinho de gordura, aspiramos. E está no campo da medicina. E que eu saiba, não é muito questionado. A pessoa pode pôr outros pés, outros joelhos... Qualquer dia pode colocar 3 pernas, pode colocar sei lá o quê, tira as rugas, pinta o cabelo, corta ali. Então, porquê só o sexo, ou seja, o órgão sexual, não é? Cria tanto problema quando esse órgão também se quer, não é? Transformar. E agora deixei aqui a quem eu passo. Não, agora mexeu-me aí. Eu acho que a gente não pode relativizar tudo e, como dizia, há uma frase muito engraçada que diz antigamente as baleias eram consideradas como não sendo mamíferos, depois lá se chegou, porque eram cetáceos, não interessa, não eram mamíferos, e depois lá se descobriu que as baleias eram mamíferos e portanto, lá se incluiu o conceito baleia na categoria certa, que era mamífero, mas agora, como houve esse erro de inferência, também, enfim, as cavalas passaram a ser mamíferos. Portanto, quer dizer, ou podem ser mamíferos. Portanto, enfim, temos que pensar um bocadinho nestas questões de inferência e eu, por acaso, o que fez-me alguma impressão há bocadinho, ou que mexeu um bocadinho comigo. Eu acho que as diferenças e as transformações sociais, obviamente, que precisam de ser acomodadas. A questão não é a acomodação. A questão é como é que se acomodam. Porque isto é óbvio, quer dizer, a evolução da sociedade tem sido uma acomodação sucessiva, não é? Esperemos que ela seja capaz de se acomodar também às terríveis coisas que a natureza nos dá em resposta. Mas a questão, e é esse o exercício da racionalidade, enfim, do ser humano, da preservação da espécie, e não é exatamente a mesma coisa pôr um bocadinho de silicone na cara do que tirar ovários, portanto, é para aí que eu quero chegar, não são coisas da mesma natureza, nem do mesmo impacto, sob o ponto de vista social. Tirarem um órgão reprodutor ou colocarem um órgão reprodutor não tem o mesmo impacto
do que eu pôr silicone na cara. Portanto, é por isso que eu acho que é preciso ter cuidado com algum relativismo destas coisas. As coisas não são iguais, não têm o mesmo peso nem na mesma carga. Portanto, era só isso que eu queria chamar a atenção. Não quer dizer que eu não concordo, às vezes é fácil, nós vamos naquela coisa para nos fazermos compreender, não é? E nós, como professores, temos todos isso. Às vezes não damos, generalizamos ou relativizamos as coisas, mas aqui a este nível da discussão eu acho que uma coisa pesa bastante mais do que as outras, não é? Portanto, e é uma coisa que a cirurgia, tudo o que é, digamos, altamente agressivo, nós na medicina falamos em procedimentos agressivos e não agressivos, ou uns que são mais agressivos do que outros. Portanto, neste caso, uma cirurgia que muda a minha estrutura reprodutiva e sexual, porque não é só reprodutiva, é sexual também, mexe com os meus afetos, e que é para sempre, que eu não posso andar a tirar e pôr, e agora, esse aliás é um problema, enfim, temos a questão das raparigas DIC, não é? Que querem até mais, que reparem aquilo que se passa aqui, nós estamos anos-luz e não sabemos o que é que se está a passar na Holanda, por exemplo, que foi o país que mais, penso eu, europeu, vocês que já sabem mais disso que eu, que mais precocemente introduziu na sua legislação a possibilidade das pessoas mudarem de sexo ou não já é mudar de género, reparem, é mudar de género e sexo. E com as terapêuticas hormonais, etc., ou o que se passa em Inglaterra com o pedido relativamente ao Serviço Nacional de Saúde para dar, sem prescrição médica, a pedido, eu vou à farmácia e peço terapêuticas hormonais para... Isto são coisas que são agressivas, não é exatamente o eu pôr ácido hialurónico nas minhas rugas ou fazer um bocadinho de botox, enfim, para tirar, portanto... São coisas bastante mais agressivas e que têm consequências, não só em termos da saúde física, consequências da saúde física do indivíduo, como hoje sabemos, que era outro problema que eu gostava de trazer aqui, que eu não sei se está suficientemente estudado ou não, que é aquele chamado palavra que é muito difícil de dizer, que eu vou dizer o que é que quer dizer, que é quem mudou de género ou sexo e agora quer voltar para trás. E que não é, portanto, e que não é tão pouco expressivo como isso, e por isso é que eu acho que é preciso ter atenção, sobretudo a essas cirurgias que são que são agressivas, que são bastante agressivas em termos, quer dizer, e a expressão, quando há pouco se diz que se tem que ouvir as pessoas, também tem que se ouvir essas pessoas. E essas pessoas, neste momento, já não são, há muita gente que não se identifica, portanto, não se identificando com o género que tem, também não se identifica com os dois géneros que existem, não é? Por isso hoje, enfim, a panóplia de diferentes categorias que vão surgindo, mas que, atenção, não são categorias que estejam fixadas, são categorias ainda que são muito fluidas. Nada me impede, não, nós temos que as respeitar. Mas o problema é quando nós queremos transpor esse mundo, que é um mundo ainda em movimento e pouco definido, para a legislação e para a organização social. Quando há bocadinho o Miguel me falou, que eu fiquei muito curiosa, vou ter que estudar e vou-lhe pedir imensas coisas, sobre o seu arquivo. Quer dizer, isto são sociedades, por causa da questão do conhecimento de outras sociedades, em que existem outras identidades sociais e, enfim... tanto quanto eu sei, o Miguel irá rebater, é que nós vivemos num mundo organizado, digamos, capitalista, com determinadas, portanto, que se rege por um determinado tipo de organização, que não outras sociedades que não precisam ter arquivos, certo? Que não precisam ter as categorias, portanto, as trocas como nós as estabelecemos, que é outro mundo distinto. E, portanto, eu não sei se é muito correto, sob o ponto de vista do conhecimento ou da discussão, para os problemas que enfrentamos hoje na nossa sociedade, eu acho que é inspirador. Acho que é importante conhecermos as outras sociedades, mas estabelecer um paralelismo com elas não são também a mesma coisa. É tal história.
Eu gosto muito das diferenças, portanto, o meu respeito, porque eu acho que é na diferença e em vir esses matizes que nós podemos evoluir, digamos, não só no nosso quadro conceptual, não é? Mas legal e social, nas interações sociais. Percebe o que eu quero dizer? Portanto, eu acho que, pronto, não sei se já fiz ver o meu ponto de vista, que nós tentarmos, pronto, é isso, tentarmos normatizar mais uma vez, porque há uma tentativa de normalizar essa parte da legislação, há a legislação com a qual não tenho dúvida nenhuma, não é? Porque houve um passado, por exemplo, o casamento homossexual, ou os direitos das mulheres, etc., tem anos de luta, quer dizer, há uma prática real, já muito estabelecida, não é por acaso que chegámos aqui, mas quer dizer, tivemos anos e de repente temos isto que agora se está a passar, é uma coisa muito repentina, que decorre, sim, vai-me dizer, vai-me falar nos Estados Unidos, etc. Mas em termos, aliás, bem, enfim, mas não tem, não... Miguel, sabe o que quer dizer? Portanto, é muito mais fluido, nós não temos ainda exemplo, não temos ainda uma prática social, digamos, estabelecida para que nós possamos fazer algumas inferências sobre ela e sobre a nossa melhor forma de nos organizarmos. E eu penso que há claro que há algum desconforto e algum antagonismo que é manifestado, então, sob o ponto de vista dos mídia, sobre estas questões da identidade do género, tem a ver com aquilo que o Carinho Mário disse, que é, obviamente, que há um todo poderoso para parecer patriarcal, é como quase as nossas universidades, não mexem, não querem mexer, nem mexeram nunca. Quer dizer, não é? Porque é mais confortável, porque aí está associado poder económico, poder, etc. Mas não podemos desconsiderar as pessoas, não é? Que não é em nome, digamos, desse poder, até porque não o têm, que põem em causa ou que se questionam, posso-me entender, sobre algumas implicações práticas e, sobretudo, sobre o não se querer ver, não é? Porque, às vezes, estes movimentos também neles tem surgido estou-me a lembrar de pessoas de algum antagonismo contra as chamadas vozes discordantes, certo? Que são imediatamente consideradas transfóbicas ou não sei o que mais. Até há posições teóricas que dizem tu não és, não podes falar. Não é? Portanto, não pertence ao grupo, não podes falar, porque só pode falar quem é, neste caso, os médicos não podem falar sobre coisa nenhuma, só podem falar aqueles que já tiveram e padeceram o sofrimento e tiveram internados no hospital, porque esses é que sabem o que é a doença. Portanto, facilmente entender. Portanto, chegamos a estes enfim, absurdos, algum absurdo teórico. Mas pronto, já disse aqui as minhas... Então já agora, aqui a provocar uma... já que mais ninguém falou... Não, eu tenho que me ir embora às 7, porque de facto tenho família para tratar. Há aqui muita coisa, não é? Eu acho que há umas coisas de princípio que para mim são muito importantes. A primeira é que o rigor conceptual é importantíssimo e, ao contrário do que se possa pensar, os conceitos estão definidíssimos, não é? A gente sabe o que é sexo, o que é género, o que é sexualidade, o que é orientação sexual, o que é identidade de género, o que é transexualidade, transgenderismo, expressão de género, performance de género, características sexuais, binarismo, queer, fluidez de género, etc. Está tudo definido. Essa é a primeira. A segunda, a historicidade destas coisas, elas não são tão cumulativas como se pensa, são muito mais ao mesmo tempo, quer dizer, sempre houve uma proximidade muito grande entre muitas das lutas do feminismo com as pessoas trans e com as pessoas gays e lésbicas, não é? E, aliás, as comunidades de pessoas excluídas por razões de sexualidade e género tendiam a unir-se bastante, não é? E, portanto, não há assim uma novidade absoluta na agenda trans, que nem sequer é uma agenda que tenha... já não tem muito a ver comigo no sentido pessoal. E é uma que eu não estou tão próximo assim, mas olho como observador e porque sei
que as questões trans, as questões de identidade de género, fazem parte, como eu disse há bocado no princípio, de uma coisa muito maior que é a questão de género, não é? E as estruturas de poder em torno do género, que é o que fazem com que as raparigas não se queiram despir no balneário, não é? Porque é uma questão de género, enfim, não é de identidade de género no sentido trans, mas é de género e nesse sentido, como eu disse há pouco, de identidade de género. A outra coisa que eu acho que é muito importante é uma premissa importante para pensar estes assuntos, para mim, eu pelo menos tenho-a como importante, é de que nós nunca devemos falar de realidades como esta que está aqui hoje em debate como sendo uma coisa exterior à sociedade. Em primeiro lugar, porque essas pessoas fazem parte da sociedade, portanto não é uma coisa chamada à sociedade que tem que se adaptar, que tem que ser acolhedora, ou que está a ser repressora, ou que tem que aprender, ou que tem que ser submetida à pedagogia, perante umas criaturas que estão fora da sociedade. Essas criaturas não estão fora da sociedade, elas estão dentro da sociedade. O que há na sociedade é que há relações de poder. Há relações de poder e o patriarcado existe como uma forma de poder que define o homem como o neutro humano, não é? E parte do princípio que o homem é necessariamente heterossexual, é cissexual e que todas as outras coisas são falhas. São falhas. A mulher é uma falha, não é? O gay é uma falha, a lésbica é uma falha, o trans é uma falha, são tudo falhas, não é? Que nos momentos mais acutilantes são patologizadas e precisam de ser curadas, que é o que sempre se fez com a histeria feminina, que é o que sempre se fez com a homossexualidade e os eletrochoques e que é o que se fez com a patologização trans. E noutros momentos vai-se dando umas abébias, não é? E essas abébias são preciosas do ponto de vista das pessoas que são historicamente discriminadas, quer dizer, elas precisam de reclamar reconhecimento. E é por isso que grande parte das mudanças legislativas ou das demandas dos grupos historicamente discriminados é no sentido de lhes ser reconhecido aquilo que lhes foi dito que eles tinham, mas que afinal não lhes foi dado, que é a cidadania e a igualdade de direitos e o cumprimento dos direitos humanos. Isso não lhes foi dado. E, portanto, estão a reivindicar pertencer à polis, não é? Basicamente, é fundamentalmente isto. Agora, aquilo que me preocupa mais que tudo isto, e para mim também é a quarta coisa que eu tenho como certa neste momento, é que nós estamos a viver um momento muito particular. E um momento não é, como tu dizias, de revolução nestas questões. É de repressão. A revolução que está a acontecer neste momento é uma revolução reacionária. Claro. E que não é um regresso ao passado, é uma criação de uma realidade completamente nova, porque, entretanto, muitas pessoas, muitas mulheres, muitas gays e lésbicas, muitas pessoas trans, etc., assim como muitas pessoas racializadas, assim como muitas pessoas da classe trabalhadora, conseguiram ao longo de décadas aceder à polis, não é? Através da igualdade de direitos. E isso vai-lhes ser tirado, e está-lhes a ser tirado de uma forma absolutamente devastadora. E a aposta na questão de género e sexual como grande arma de arremesso para que essa revolução reacionária vá avante, é uma aposta triunfante. Não é por acaso que é dessas coisas que eles falam. Para já porque não querem falar de desigualdade social, não querem mexer na economia, nem nos bancos, nem em coisa nenhuma, porque eles são os diretos representantes disso, não é? É isso que o Chega faz em Portugal, quer dizer, não diz absolutamente nada que tenha a ver com uma crítica da economia política, não é? Ou da desigualdade social, nada. É só estas questões identitárias, não é? O identitarismo é a grande arma desta extrema-direita, triunfante, do Trump, etc. E, portanto, a gente está numa situação revolucionária, não é? Está a haver uma revolução vinda dali, que é extremamente perturbadora. Porquê? Porque as outras revoluções, entre aspas, que a gente teve ao longo do século XX, foram no sentido de incluir mais gente no pacto social. Não é? Nunca foram de excluir pessoas do pacto social, nem grupos, nem categorias. Foi incluir mais gente. Aqueles que estavam excluídos da tal sociedade, não é? O que estes indivíduos querem fazer é excluir pessoas do pacto social e reservá-lo para o privilégio e para o poder que é representado por um arquétipo, não é? E esse arquétipo continua a ser... Eu não estou a dizer que são os homens brancos, hetero e cis, não, mas há um arquétipo, não é, do que é o ser humano, que continua a ser o homem branco, hetero e cis, que estes indivíduos querem transformar em realidade. Querem que efetivamente sejam os detentores do poder e o resto não. E, portanto, eu acho que é aí que a gente tem que ter imenso cuidado depois na forma como escolhemos os inimigos, como escolhemos os aliados, como escolhemos
até inclusive o que é que criticamos e o que é que não criticamos em certos momentos, se damos ou não munição ao inimigo, não é? Por assim dizer, eu acho que estamos num momento absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Este semestre dou 2 cadeiras, uma que é de Direitos Humanos e Cultura, portanto tem a ver com essa questão da diversidade cultural, que já agora, no meu ponto de vista, não tem a ver com equiparar as coisas, tem a ver com demonstrar o caráter socialmente construído das instituições, porque elas surgem diferentes em diferentes grupos humanos. Essa é só essa questão. Por outro lado, tem um elemento mais simpático, que é o elemento de dizer, bom, o potencial humano tem muitas manifestações possíveis, não é? E, portanto, não há uma direcionalidade na forma como nós criamos as nossas instituições, os nossos valores culturais e por aí fora. Mas eu dou 2 cadeiras, uma de Direitos Humanos e Cultura, que tem a ver justamente com a questão da universalidade ou relatividade dos direitos humanos, e outra sobre género e poder. E, pela primeira vez em vários anos de dar cadeiras deste tipo, pela primeira vez senti-me obrigado, na primeira aula, a dizer aos alunos que eu estou a dar isto num estado de espírito completamente diferente, porque eu já não estou a dar estas cadeiras no estado de espírito de quem está, do ponto de vista, digamos, liberal, democrático, social-democrata, a avançar para qualquer coisa de positivo, isto é, para uma sociedade mais inclusiva, mais abrangente, inclusive aqui na aula convosco. Eu agora estou a fazer isto com uma espécie de cutelo por cima da cabeça. Quer dizer, com a sensação de que agora estou já no plano da resistência. Não é? E que aquilo que vos vou transmitir, ou que vou querer que vocês partilhem comigo, já vai ser um ato de resistência e não propriamente um ato de libertação. E isso é uma coisa absolutamente assustadora para quem já está na minha idade e tem uma filha e tudo, e sentir que isto vai pelo cano, rapidamente. E, portanto, acho que agora temos uma responsabilidade, e vocês também, como é óbvio, uma responsabilidade imensa de pegar nos tais conceitos, pegar na tal historicidade destas coisas, pegar numa ideia que tem que ser de direitos humanos, inclusão, democracia e por aí fora, e deixar de lado, que é o que eu faço isso sistematicamente, deixar de lado completamente a manipulação informativa sobre estes assuntos, que é sempre feita da escolha de episódios. Os episódios são suficientemente chatos para que qualquer pessoa normal se chateie. Tu, eu chateamos com coisas como pessoas que dizem só eu é que posso falar em nome de, ou não sei quantos vai ser cancelado. É óbvio que é uma patetice essas coisas. Só que eles são escolhidos como episódios e são empolados para tomar a parte pelo todo. Neste caso, a tua parte, exatamente. É? E erros há sempre. Não há pessoas boas e más em função da identidade que têm, nem pessoas corretas e incorretas em função da idade. Portanto, toda a gente é uma besta. Toda a gente é maravilhosa, seja trans, cis, gay, etc. E toda a gente é as duas coisas ao longo da vida, várias vezes, de forma contraditória. E, portanto, a manipulação informativa a que estamos a ser sujeitos é extremamente bem feita. E eu vou terminar com uma coisa. A mais bem feita de todas foi a invenção do termo ideologia de género. Mais bem feita pelos tais revolucionários reacionários, não é? Foi inventada no Vaticano, na Congregação pela Doutrina da Fé, pelo Ratzinger, que já foi Papa, de má memória. E os indivíduos inventaram esse termo. Porquê? O que é que eles estão a dizer? Eles estão a dizer que aquilo que vocês para aí fizeram nas ciências sociais, nos ativismos, etc., de chamar género, de criar o conceito de género como uma coisa diferente do sexo, foi um ato ideológico. Isto é, vocês estão a fazer uma mentira para convencer as pessoas de uma falsidade, de modo a conduzir num certo sentido político, que é qual? A igualdade entre homens e mulheres, a liberdade de ser homossexual ou bissexual, etc, etc. É isso que eles estão a querer dizer com a expressão ideologia de género. É extremamente bem sucedido, porquê? Porque parece um tipo de conceito que tivesse vindo das próprias ciências sociais. Isto é, quando eu numa aula, há 20 anos atrás, ou há 10, ou até há menos, antes de eles inventarem esse termo, eu usaria a expressão ideologia de género para dizer o quê? Na sociedade X, ou na época histórica X, a ideologia reinante sobre o género era aquela que dizia que os homens são fortes e as mulheres são fracas, não é? E que os homens são ativos e as mulheres passivas. Isso é uma ideologia de género, é uma forma de construir sobre o sexo uma ideia de que homens e mulheres são essencialmente diferentes do ponto de vista das capacidades humanas. Não é? Não estou a falar de ovários e testículos, como é óbvio. Agora,
quando eles inventam a expressão de ideologia de género e vêm dizer há uma coisa que um certo tipo de ciência, que um certo tipo de academia, um certo tipo de movimento social, um certo tipo de política está a fazer, que é tentar convencer as pessoas de que existe uma coisa chamada género, quando na realidade isto foi tudo feito por Deus e pela natureza de uma forma determinista, isto é, se tens uma pila fazes isto, se tens uma vagina ou uma vulva fazes isto, não é? Eles estão a tentar convencer as pessoas disso. E estão a conseguir. E estão a conseguir. Como é que a gente pode responder a isto? A gente só pode responder a isto com racionalidade científica. Só que a racionalidade científica numa área que tem uma conexão entre o biológico e o social tão grande, não é? Uma interface entre o biológico e o social tão grande, só pode ser feita com alguma espécie de aliança entre as pessoas das ciências naturais, biológicas, biomédicas, etc., e as pessoas das ciências sociais e das humanidades. Que, de um lado, não pensem da forma como ainda é ensinado na Faculdade de Medicina. E, do outro lado, não pensem da forma preconceituosa de que tudo é inventado. Não é? Quer dizer, nenhum dos lados pode ficar ortodoxamente a pensar que o outro é uma espécie de inimigo, porque não é. Se as pessoas forem bons cientistas, praticam as coisas como deve ser. É uma questão de método. Não é? O resto é interpretação, sem dúvida, mas na base está o método. Mas depois não há verdades absolutas, como é obviamente. Agora, se eu não usar o método correto para defender um determinado argumento, não chega a lado nenhum. Pronto, era fundamentalmente isto. Eu acho que estamos numa situação tão precária neste momento. O que se anuncia é tão horrível, é mesmo horrível, e basta ler os jornais todos os dias neste momento, que eu acho que temos que fazer uma frente unida em que aquilo que são os direitos adquiridos, muito fracamente adquiridos ainda, cheios de contestação, não é? Mas os direitos de inclusão e de abrangência na sociedade não sejam retirados, não é? É uma coisa que eu acho que vai ser absolutamente fundamental. Bem, o tempo acabou, não sei, mas eu só queria dizer uma última coisa, Isabel, em relação a uma questão da saúde reprodutiva. Aliás, há uma investigadora, que é a Paula Cassol, que está a fazer uma pesquisa interessantíssima, eu até depois lhe mando o contacto, porque deve lhe interessar, em que entrevista, ela trabalha aqui entrevista com associações de pessoas trans em Portugal e que as escuta e que parte muito do que elas dizem. Isso é fundamental, eu volto a insistir nisso como professora, a escuta é fundamental e o acolhimento, independentemente do que sabemos ou não sabemos, mas a saúde reprodutiva, a comunidade trans quer combater esse preconceito de que não podem se reproduzir. Essa é a questão, não é? Mas podem se reproduzir. As condições estão lá na mesma. Nada é retirado, não é? Esse estudo é muito interessante. Aliás, ela só encontrou 4 estudos, depois da aprovação da lei, 4 estudos sobre a saúde reprodutiva. Mas é uma coisa que me lembrei agora. Penso que é isso, pronto. Okay, obrigada Miguel, obrigada Teresa, obrigada às pessoas que estão aqui presentes. De facto, passámos um bocadinho da hora, mas não passámos muito, começámos atrasados, começámos exatamente às 5h12 e acabamos às 7h12, portanto até não fomos cumpridores do início. Pronto, estamos aqui, voltamos à sociedade do micro-ondas e fogareira a petróleo, não é? Não, temos estas duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, não é? Portanto, e em Portugal estamos assim um bocadinho atrasados em relação ao resto, mas de facto a onda que vem lá de fora já chega cá muito depressa, nesse aspecto, no aspecto político, da macropolítica, não da micro, mas da macro chega muito depressa e, portanto, temos que repensar as nossas prioridades, no fundo, e aquilo que fazemos e dizemos como atores e agentes políticos. Pronto, agradeço novamente à Associação esta oportunidade. Eu, se calhar, vou às suas aulas, se me deixar. E pronto. Vou lá ver. Sim.
E pronto, muito obrigada a todos.